Então, amigo, Bem, quem começa a falar? Eu acho que você deve começar, sabe por quê? Porque eu falo pelos cotovelos. Então aproveita enquanto eu estou com os cotovelos para trás. opa, eu não. Você é um pouco mais inocente comigo aí. Mas foi muito bom, eu tava vendo vários vídeos seus, bom trabalho, muito bom ensinamento, né? Seja de esoterismo, martinismo, maçonaria, a questão do nome de Jesus, a questão do nosso demiurgo lá que a gente falou a vez passada, né? Muito show, amigo. Bom, eu vou tentar gravar aqui, eu não sei se tá gravando, deixa eu dar uma olhadinha. E daí a gente vai. Eu acho que tá gravando sim. Então daí a gente conversa de algum assunto aí, vamos tentar postar esse super bate-papo. A Vamos. questão do Mateus lá, como é que o batismo foi a única. Não divergência, porque na verdade eu citei um livro meu, até tem um livro ali atrás, acho que é Bíblia e Misticismo. Né? Eu escrevi acho que uns 6 livros sobre a Bíblia já. Né? Bíblia e Misticismo, Bíblia e Tradição Oral, Bíblia e Cabala, Bíblia Esotérica. Só que assim foi reunião de vários estudos, várias fontes. E eu não consegui encontrar, mas eu tenho até impresso esse Mateus em hebraico, acho que foi tradução de algum grupo messiânico. Não sei se é tão original que nem o amigo pediu ali, mas já é um trabalho interessante. É uma leitura. Eu não excluí a, Teshu, a Tzedakah, que o amigo falou de justiça. Na verdade, eu incluí a questão do arrependimento, né? Que para os Até judeus é chuvar. Teshuvah. É. Que também, desculpa interromper, que também incluiria, quer dizer, entraria bem. Eu depois pensando com calma, se até chuvar era arrependimento, então também cabia, porque Jesus não tinha do que se arrepender, já que ele não tinha pecados. Então estava Também. Uhum. no mesmo, né? Quer dizer, conceitualmente, a ideia é a mesma, só que a palavra tzedaka e tzadek são duas chaves, É. e aí dá para que eu faça o jogo de João Batista disse: Não vou te batizar. E aí ele diz: É necessário se cumprir a tzedaka. E João entende: É necessário que haja continuação do grão-mestrado da ordem de Tzadek. Então, Não, e tem a situação dos essênios, né? O João Batista Essênio, é isso aí mesmo. Tudo que você falou lá eu concordo, eu já tinha escrito isso nos meus livros também. Acho que Ernest Renan, tem vários autores que falam desses essênios aí fora. Nem precisa ir para os apócrifos, você pega a literatura mais tradicional, já tem isso aí também. Né? A questão da Maria já ser preparada há anos, José também tem uma preparação iniciática, não era simplesmente assim, ele é um homem mais velho com a moça que foi ajudar, né? Aquela história, é muito mais coisa que isso. Né? Muitas vezes a gente vê um conto da carochinha, assim, começa. Não que a Bíblia não tenha uma tradição verdadeira, tem, mas foi um pouco eivada de erros e contradições e colocações e adulterações sacerdotais e os escribas e principalmente os judeus, né? O primeiro começo do cristianismo, acho que depois que a igreja pegou, começou colocar um pouco mais de regra na coisa, mas daí estava tarde, né? Acho que já estava bem arrumado os evangelhos e é só olhar o texto do Apocalipse que é mais cabalístico que tudo, né? Então a Bíblia é bem interessante, né? Então a gente consegue ver isso, só que para o religioso é muito difícil, né? Mas chegar tão longe, eles vão dizer, não, o pastor falou isso, o padre falou aquilo. Claro que o padre sabe mais, o pastor sabe mais, mas eles não usam isso num culto, eles vão usar isso no particular, eles estudam muita teologia, estudam, às vezes até cabala, eu já conheci seminaristas que estudam cabala, mas é em off, né? Ele não vai dizer, eu sou padre e estudo cabala. Né? Então não, é. eu vou me permitir mais uma vez lhe interromper. Há duas passagens bíblicas, evangélicas precisamente, em que eu vi o sacerdote que ia fazer o sermão, depois de lê-las, aliás, quando ele as leu, separadas, em missa separada. Eu É. sou, geralmente, eu assisto a missa de Aparecida, a não ser quando tem alguém assim, como você, que justifica eu estar aqui na celebração de uma missa, porque estou cumprindo minha missão. Né? Então, o que acontece? Em uma leitura, Jesus Cristo diz, não sei exatamente capítulo, versículo, mas ele diz: Ricos, distribuí a vossa fortuna ilicitamente conquistada com os amigos, para que tenhais quem vos defenda na hora do julgamento. Aí o padre foi explicar isso. Ele se Legal. enrolou todo, porque Jesus está dizendo então que o corrupto, se ele for caridoso, ele terá isso, a distribuição da riqueza ilícita terminará amenizando o ilícito dele. O padre não teve essa facilidade. A outra questão é o casamento do noivo com 10 noivas, 5 prudentes e 5 imprudentes.
Então já eram temas sobre os quais eu tinha meditado muito. E na verdade é Tantra, porque o noivo não se unia a uma mulher sem que ela dançasse e se desnudasse primeiro diante dele. Daí a necessidade das lamparinas acesas. Por quê? Tantra aborret a tenebre. O Tantra tem horror às trevas. Então É, tem que ver no. a luz dos chakras, né? A luz da Kundalini, a luz da. É É tanta isso luz, é a aqui. luz das igrejas do Apocalipse. Na verdade são 7 igrejas, 7 chakras, ó, então tem várias analogias em mim. Então, eu já também comentei isso nos meus livros. Salomão, então nem se fala, Salomão é um livro tântrico também, né? Então, Mas ele teve dificuldade de explicar por que é que era 10 virgens é, com as lâmpadas acesas e porque essas lâmpadas têm que ser acesas, ele terminou fazendo uma relação com os 10 mandamentos. Eu ri. no mínimo com 10 sefirot, talvez. Né? Vamos pegar as 10 luzes, né? Da Cabala, ou alguma coisa. Ainda poderia ser um pouco mais próximo, mas ele não ia chegar tanto, né? Não, na Mas, verdade é puro Tantra. Você é, sabe que a primeira religião do mundo, pelo que se conhece, né, eu como estudo da antropologia, você sabe que eu sou obcecado pela pré-história, mandei esse trabalho para você. Então, a primeira religião do mundo é a astrolatria. Né? O homem tinha medo da chuva, da tempestade, do relâmpago, do raio, então adorava os astros. A segunda é o culto à maternidade. E aí, portanto, vem a sexualidade. E com a sexualidade vem, então, o culto à fertilidade, a mulher como mãe, e aí Maria vai ter esse papel tão importante no cristianismo, porque ela é mãe, ou seja, ela é o reflexo apenas da deusa mãe, né? Senhora dos animais, lá o da próprio idade. nome, né? O tetragrama, ele tem letra mais masculina, o Iod e o Rei, Val lá, uma feminina. Então dá o masculino e o feminino sempre, ó. O Né? iode Então, fecundante e o revalre, que é, né, o cheio que entra no vazio, né? Claro. Então, e o que é a magia, se não for o ato de você, através da projeção da sua mente, inseminar o útero universal, né, com o seu desejo, tornado paixão, né, no grande útero do universo, que é o vazio, que o ovo cósmico dos egípcios e que Elifa chama o grande agente mágico. É o Iode no Revalre, o masculino. Então, eu acho, Mariana, assim, às vezes eu sou cristão, católico, mas eu fico, às vezes, assim, é, de certa forma, vendo como é que o sacerdote vai explicar a Bíblia. Então, sei perfeitamente que nenhum noivo, você sabe que no Oriente a dança sagrada é algo extremamente importante, e a dança do ventre, então nenhum noivo ia para a cama com a noiva sem ela antes mostrar aquela beleza toda que ele tinha, visualmente admirável por ele, e que despertava nele todo aquele sentimento de paixão na primeira noite de núpcias. Aí a necessidade das lamparinas. E aí vem o padre e joga a história o dos 10 próprio mandamentos. Cristo, né, ele se coloca como esposo, e a igreja é esposa, ó, então esse casamento cósmico, místico, ele vai além, é espiritual. Ó. Então o próprio Cristo é a esposa, é esposo, igreja é esposa, interprete como quiser. Então esse tantra ele é muito maior e está dentro da gnose, essa seria uma gnose também, né? Não essa gnose assim, né? Pega um texto apócrifo, não, a gnose é a própria experiência, a própria vivência, a própria, vamos dizer, Cristo interno, né? Cristo cósmico, que eu sempre falo. Então, além do É, homem que viveu 2000 anos atrás, o Cristo ele está aí, está presente, está nos vivificando, está dando a energia para a natureza, dando energia para a vida, a primavera, os pássaros voando, o sol brilhando. Isso é Cristo também, não é só um homem que estava. As pessoas imitam, né? Imitam o divino, vamos dizer, o, o Elohim, né? Encarnado aí, o Exu, colocam num pedacinho de uma religião, um homem, mas é Deus, daí eles limitam Deus, né? Esse que eu fico assim, pô, mas Deus não é limitado a uma carne, né? Tem muito mais coisa. Então tem muita coisa que tem interessante. Mas do Demiurgo também eu ia falar umas coisas. Lá do Mateus,
Eu tenho até um livro aqui do Raul Branco, eu até conversei com esse senhor uma vez por e-mail, que é Sim, Os Ensinamentos de Jesus e a Tradição Esotérica Cristã. É um teosofista esse aqui, até muito bom. Aí ele fala que o batismo é a segunda iniciação. A primeira é o nascimento do Cristo. Então o Cristo, claro que é o nascimento interno do Cristo, né? Nós vamos fazer esse trajeto do Cristo nas nossas iniciações, na nossa vida espiritual, nossa alma, evolução. E alguns esotéricos que a gente vai construir, então, corpo de núpcias, ó, o grande casamento que você falou. O que nós vamos construir? O corpo de núpcias. Vamos construir um corpo espiritual para ter vida eterna. Né? Então não é simplesmente aqui, não estou pecando, né? Tem que fazer um desenvolvimento, uma evolução aí. Né? Para ver outros planos também, para sentir o Cristo em vários sentidos, aí, não só no sentido carnal. Ou da a carne, própria né? Igreja Católica já está deslizando o Natal do fato de ser o nascimento real, a parturição de Jesus, para o Cristo nascer em nós. Não sei se você já percebeu, né? É, Há essa questão de, né, o nascimento de Jesus eu em fiz um nós. artigo, acho que é o 2 no Natal, agora no jornal aqui, falei disso. Falei, não importa o nascimento mais importante é ser espiritual, né? E não, nasceu em junho, julho, inverno, verão, qualquer situação de data. Isso indifere, aquele Cristo vai nascer, porque vamos dizer solstício, né? Vai nascer no solstício, no nosso coração, Cristo interno, no momento espiritual especial, no momento espiritual. E esses momentos espirituais lá no judaísmo eram os lunares, datas lunares, cabanas, tabernáculos, aquelas festas, né, que tem o próprio Ano Novo, né, Rosh Hashanah, as festas continuaram, são festas cósmicas, ó, tudo com situações astrológicas, astronômicas. Então isso está Sim, bem sim, claro, isso não sim. é só o católico que faz isso. O judeu já fazia Não, isso. não. Todos os povos antigos, né? Todos eles As faziam. estações para eles eram extremamente importantes, né? Em cada estação eles celebravam alguma coisa, né? Então o 14 de Nisan, né? É, Que é quando o judeu celebra a Páscoa judaica, foi exatamente o dia em que Jesus celebrou a última ceia. o Ou Pesach. seja, não foi à toa. Claro, isso Quer já dizer, ele estava quis marcado, era uma que data especial. coincidisse com a ceia tradicional judaica, que pode se atribuir a Moisés, pode-se, né? Já que dificilmente vamos encontrar a Eu tenho um Moisés. texto de história que fala que foi Abraão. Abraão já fez Êxodo também, que eles usaram Moisés, era um personagem um pouco menor e colocaram essa onda toda no Moisés, né? É um historiador que tem ali um texto do. Né? Então, aquele Círio do Campos Morais, né? Mas muita coisa boa que tem, né? Tem outro livro aqui, ó, Cristo Cósmico, né? Desse autor que é o Tal Malak, é que ele comenta, acho que Mateus também. Né? Muito Já bom, mas ouviu no Gidé, já vi, então eles ouvi. falam da situação do Cristo aí além, é que nem lá do Ângelo Silésio. Jesus pode nascer 1000 vezes lá em Belém, mas ele tem que nascer dentro de nós, né? Não adianta. Né? Então É, esse entendimento que falta às vezes de igrejas que querem colocar a arqueologia bíblica, quero achar lá uma coroa do Jesus, quero achar um pedaço da cruz, quero achar um, né? Não é isso que importa, né? Então a situação assim para nós é bem diferente. E esse entendimento do demiurgo também é uma confusão, né? Eles não conseguem ver o demiurgo ali, vamos dizer, no Javé. Né? Eles colocam o Javé como se fosse só bom, a gente vê que tem a dualidade, que nem você comentou num vídeo. Essas coisas são muito poucas pessoas que percebem. Né? E alguns apócrifos fazem que apócrifo tem que ter uma reserva para ler, mas daí explica um pouco melhor o que é o nosso amigo demiurgo, né? Dual, que faz guerra, que manda matar, que quer ser o deus da raça judaica. Ele não é deus do mundo, o Javé é deus só de judeu. Né? Então, de memória, eu tenho o nascimento de Kheperi, o demiurgo egípcio. Ele diz assim: as águas primevas a minha mãe me pariu. Eu saí delas e me formei por mim mesmo. Eu formei os meus membros como eu quis. Eu sou aquele que se torna. Mais explícito do que isso e maior ligação com Javé, o que se torna esses o dias devir. eu vi o Dabaote, uma moça estava fazendo um vídeo e ela comentou também, a Sofia, né, que fez esse demiurgo, deu energia pro demiurgo, uma energia que ele pode criar, daí ele criou a matéria, daí ele criou o homem.
É, o professor Júlio, o professor Júlio Sorri diz: se o sacrifício humano era oferecido a Quemosh, a Marduk, a Nergal ou a qualquer outro deus, era considerado mal, mas se fosse oferecido a Javé, era considerado bom. Então, Javé é um deus tão sanguinário quanto qualquer outro daquela época em Canaã. Era a mentalidade da época, era o Zeitgeist. Então, só que o escolhe. É, aí dizer que Javé é único, né, é meio complicado, porque um Deus solitário é completamente contrário a qualquer dos outros deuses do panteão cananeu, do panteão babilônico, onde cada deus tinha a sua parede, né? Em que tinha Damkina, El tinha a sua Elate, e cada um. Sim, sim. Na Cabala, então, na Cabala, então, fica mais claro ainda, porque há o pilar masculino, o feminino e o pilar do meio, que é o pai, o filho, o pai e a mãe e o Espírito Santo. E como você mencionou, né? O Espírito Santo tem uma ligação com Maria, que é com quem ela casa, enquanto Jesus tem uma ligação com o Logos, que é quem o assume. Então, só o Aim é que está acima de tudo. Então, não somos uma religião monoteísta, porque Jesus diz que veio, quanto àquele dia, quando ele profetiza a destruição de Jerusalém, e simultaneamente é uma confusão aí, porque ele faz uma mistura da profecia da destruição de Jerusalém com o Apocalipse, né, a destruição final, o mundo, e aí ele diz: quanto àquele dia, aquela hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o filho, porque são coisas que o Pai reservou para a sua própria autoridade. Ora, ele está dando um Deus superior a todo no panteão. Isso não é monoteísmo, isso é enoteísmo. Mas eu acredito que é exatamente isso. Acredito que é porque Jesus profetizou simultaneamente a destruição de Jerusalém e o juízo final. E ele misturou tudo, ou o escritor, o geógrafo, num bloco só, e quando ele disse esta geração, não passará essa geração sem que tudo isso aconteça, ele estava falando da destruição de Jerusalém, que foi fazendo em Tito, que não passou aquela geração. Mas quando ele falava, então, do juízo final, então ele estava falando de coisas que aparecerão falsos cristos, falsos messias. Na época dele não apareceu mais nenhum. Ele obliterou todos.
O sacerdote de Arão também foi prometido para sempre. E o sacerdócio de Jesus é prometido de novo. Deus jurou e manterá a sua palavra. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ora, Arão também tinha sido declarado sacerdote para sempre. Então, são essas coisas que a população não sabe, né? É mantida num salário. Quer dizer, a minha esposa, por exemplo, tem 5 filhos, eles ganham cerca de 2 salários mínimos ou um pouco menos, como o meu aposentador de INSS, R$ 1.430. Se eu vivesse disso e não dos donativos, eu estava ferrado, mas eles não conseguem, portanto, sustentar a avó que está doente, e aí nós temos que socorrê-la. Então, o que acontece? Fazendo isso, o sistema não permite que as pessoas estudem. Aí você vai me permitir dizer uma coisa que talvez lhe desagrade. Aí, hein? Agora, o seguinte, agora veja só, mas tem tempo para diversão, tem tempo para futebol, para carnaval, para samba. Então a população também é culpada, também é culpada. Ela quer fugir, ela quer fugir daquela rotina cansativa, chata, e então, em vez de fazer como nós, que acha agradável se debruçar sobre livros e estudar, ela prefere divertir-se. Enquanto ela se diverte, então os privilegiados que são educados para saber, então estudam acabar lá. E aí, é, é. Mas não concordo que no templo maçônico, dentro da reunião, seja proibido falar de matéria religiosa. Por quê? Porque falar de religião sectária, aí eu concordo, porque cada um vai defender o seu ponto de vista. Mas falar do ponto de vista da religião comparada, né, ou da mitologia comparada, seria extremamente produtivo. Mas eu vi um venerável mestre bater o martelo e mandar silenciar o irmão, porque ele estava falando de fitoterapia e disse que aprendeu da mãe dele a fazer uma garrafada com cebola roxa, com mais não sei o quê, com mais não sei o quê. O venerável bateu o martelo e disse: não se permite falar de religião. Eu fiquei pasmo. Eu acredito, eu acredito que esse venerável mestre não tinha conhecimento suficiente para sustentar, né, um debate que fosse um pouco mais profundo, né? Eu fui quando, na minha loja quando foi criada, o Henrique Jorge Silva, José Castellani e Colé Aníbal me nomearam por 5 anos venerável mestre para que a loja pudesse ser organizada. E nem foi meu primeiro vigilante, nem foi meu primeiro vigilante, sabia? Nem foi meu primeiro vigilante. Então, o que que acontece? É, é. Aí nós tivemos troca de interesses, troca de interesses. Mas aí um dos nossos membros, que é meu sobrinho, decidiu fazer uma conferência sobre física quântica, que era uma curiosidade geral. E para chegar à física quântica, ele começou pela teoria da relatividade geral e da relatividade especial de Einstein. E aí a plateia estava babando, até porque ele tinha levado um retroprojetor e estava projetando na parede.
né? Em determinado momento, quando ele parou e disse agora as perguntas, um membro levantou-se e disse: ainda bem que não estamos na Idade Média, porque essa palestra sobre religião nos levaria para a fogueira. Eu levantei o dedo e pedi para responder. Aí o Leonardo, capitão Leonardo, ele é militar, ia responder, mas me permitiu. E eu disse assim: meu irmão Sérgio, se você soubesse do período carolíngio até o 400, o que é que a Idade Média nos legou, as universidades, Carlos Marx, no colégio, na Escola Palatina, no seu próprio palácio, né? Ele fez uma escola e chamou Alcuino, que era protestante, mas era o melhor pedagogo da Inglaterra, para fazer o currículo. Então, você vê que abertura de mentalidade, e você dizer. Nossa, não sabem que é o seguinte, né? O único livro onde todos se baseiam, eu coloquei isso no meu vídeo sobre a Inquisição, é um livro escrito 600 anos depois da Inquisição e por uma pessoa que foi paga pelo rei da época para defender a posição dele contra a Igreja Católica. É esse o livro. Então, infelizmente, nós não podemos ir contra isso, porque são conceitos já. Não, eles começa que não sabem que não foi a igreja que fundou a Inquisição. A Inquisição foram os duques e condes que perceberam que aqueles como os albigenses estavam crescendo muito e temendo que eles destruíam a família, o casamento era proibido por eles, então decidiram fazer uma cruzada e massacrar os albigenses. E aí a igreja, para dar o direito de ampla defesa, criou o Tribunal da Inquisição. Então, foi criado para dar o direito de ampla defesa. Se depois for deturpado, se foi deturpado, é história. Entendeu? Então, as pessoas não sabem disso. Não sabem disso. Então, aquele é judeu. Ele está fazendo. Tem um candelabro de braço na cara dele, queimava o cara vivo na hora. Então, o Papa de Roma. Onde é que os judeus foram se obrigar na Inquisição? Em Roma. Por quê? Porque sob o território do Papa eles estavam protegidos. Então, isso. Sim. Calvino, Lutero, né? Quando os camponeses, aproveitando a revolta luterana, né, decidiram tomar posse das terras que eles cultivavam, o que é que Lutero disse quando os príncipes disseram o que é que faremos com eles? Eles matem esses cães danados. Isso, a história. Tá? Ele era antissemita visceral. Ele era antissemita visceral. Então, sabia que Miguel Servet, olha só, sim, com certeza, com certeza. E aproveita. Então, o que você vê. Então, o que você vê, na verdade, então, pega-se aquilo, aquele conhecimento, que é como no Egito, né? A religião dos sacerdotes era uma, a religião do povo era outra. O sacerdote não cultivava aquelas entradas com cabeças de animais, eles sabiam que lá o sol era o símbolo do Cristo cósmico, mas quando Akhenaton quis tornar isso geral, eles o mataram, né? Estava deixando a religião da nobreza se tornasse a religião do povo. Isso faria com que sabedoria é poder, a classe sacerdotal perdesse poder, porque o povo saberia.
Todo mundo sabe que um terço do templo de Javé, Salomão entregou à princesa, filha do faraó, para ela cultuar Osíris e Ísis e Horus. Um terço do templo de Jerusalém, do templo de Salomão, era idolátrico, né? Então, e agora? Pois é, e aí é difícil imaginar que Jetro, sendo sacerdote madianita, e a palavra Javé tendo nascido da palavra Iá, dos caldeus, com Ravá, deusa dos madianitas, Iá Ravá. Então, Jetro, sendo sacerdote madianita, conhecia essa doutrina, e Moisés ficou 40 anos aprendendo de Jetro, antes do episódio da sarça ardente. Aliás, para falar em Moisés, Osarcif, que segundo Meneton era o nome dele, sacerdote de Heliópolis, seria muito difícil tirar a quantidade imensa de escravos do Egito sem criar uma catástrofe econômica. E nas narrativas, na história egípcia, não existe nenhuma catástrofe econômica. Isso faz. É, sabe? Ramsés II tinha mania de construir, né? Inclusive disse que ele apagava o nome dos construtores das cidades anteriores e botava dele. O padre Curado chama de cirurgias, que fizeram cirurgia na Bíblia. Nos meus 6 livros, assim, no Gênesis já é tudo diferente, né? A gente vê que é uma leitura, assim, cosmogênica, antropogênica, tem essas forças, não é nem pessoas, assim, né? Na Bíblia tá cheio de personagens que são forças, né? O Francisco Valdomiro Lores, acho que um grande autor, ele já escreveu, assim, ele comenta o Gênesis. O Santivês lá, que dá o Vendré também comenta o Gênesis. O Jorge Adon comenta bem o Gênesis também. Vários autores assim, mostram o que é esse Gênesis. É bem diferente daquele do Jota que tu mostrou também, né? Então, assim, é muito diferente. Então, o povo lê aquilo, é uma serpente, tentou a Eva comer uma maçã, pecado original, Adão Então, não é muito além disso. É forças espirituais. É a Sefirot. É a queda da nossa alma, é a humanidade que caiu, é nós arcontes que nos influenciaram, é o demiurgo que influenciou a gente também, com inveja da gente, que a gente se tornou mais divino quase que o demiurgo, né? Então a situação assim toda de forças aí, anjos no meio da história, anjos caídos, e vai embora e a gente perdeu essa sabedoria, né? Claro que o sábio eu sabe. Acho que você como juiz, mais do que eu, jamais negaria a defesa de Adão e Eva quando ele diz a Adão, 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 por que te escondes? Ele disse, estava nu e me escondi de ti por vergonha. Porventura comeste da árvore que eu te proibi, a mulher que tu me deste me enganou e eu comi. Ele acusa quem no final das contas? A mulher que tu me destes. Aí ele diz para a mulher, por que tu te fizeste isso? A serpente que tu criaste no jardim. Então, Javé, em Isaías 45, 17, diz que Javé criou a serpente do Éden. Logo, a serpente é Javé, a serpente é o Samael, que é o Eudabaote, que é o Demiurgo. Ó. Aí quebra toda essa chave aí. Por quê? Porque o Demiurgo teve inveja do Adão, tentou tirar o poder do Adão e criou a Eva. Daí ele tirou um pouco do poder do Adão quando criou a Eva, que ele dividiu, né? Teve que ter a cópula, teve que ter o trabalho de reprodução, que os anjos não mais foi que antes quem cuidava da reprodução eram os anjos, porque nós éramos andrógenos. Né? Então a humanidade era andrógena, era a imagem e semelhança de Deus. Deus é andrógeno, né? Então as duas forças estavam em nós. E a gente perdeu, dividiu. Hoje a gente precisa da mulher, de outra forma, uma auxiliadora, como a própria Bíblia fala, para entrar nesse tantra, ou para conhecer o mistério. Né? Então, auxiliadora é empregada, viu? Na terminologia é empregada. É sempre a mulher para ser empregada dele. Agora, é uma tradição machista fálica, né? Fálica. Não concordo em gênero, número e caso contigo. Então não acho que Yahvé foi, na verdade, nosso inimigo. Acho que ele cumpriu um plano, porque, na verdade, era necessário que o homem caísse para depois se levantar. Ele cumpriu o plano do El Elyon, né? Porque ele é menor que El Elyon. Não tem como não ter plano, né? Na verdade, o infinito tem um plano no finito. O infinito tem um plano nos atributos. Né? E quando você compara a queda do anjo caído,
que chamam de Lúcifer, e Lúcifer não tem nada a ver com a ideia, né? Não, nada a ver com Satanás. Lúcifer. No mito da queda do homem, você vê uma identidade que é maravilhosamente igual, né? A queda do homem e a queda de Satanás, né? É a É mesma, a mesma. mas foi também planejado, porque o Dabaoth queria isso, ele não estava aceitando o poder que o homem tinha sobre os anjos, que o homem tinha domínio sobre os anjos, que nem diz a Cabala. Nós tínhamos um corpo de luz. Perdemos nossa vestimenta, não é essa roupa aqui, ó, que Adão estava nu, ele estava nu do corpo de luz dele, do corpo crístico, De corpo luz, solar. talvez Esse sim. foi o, e nós vamos voltar para lá, ó, nós vamos evoluir para o corpo solar de volta. E isso é difícil o Então, povo entender. O povo acha que a gente tem que se humilhar, eu não tenho mais esperança, só alguém tem que me salvar de fora, mas quem te salvar é de dentro, é o Cristo interno, é a evolução tua. E as pessoas querem deixar sempre na mão dos outros, né? A mão dos outros do poder, ó, dinheiro, poder, dinheiro, poder. E o povo manipulado na guerra, e o povo sendo sacrificado em guerra mundial, e o povo sendo sacrificado por petróleo no Oriente Médio. A gente vê a história como é que tá, né? Então, triste mesmo. é a grande pergunta, né? Como é que o mundo fica silencioso diante da resolução 181 da ONU, que diz que Israel devia ter 26% da Palestina e ele tem 86%. Isso é um E nenhuma, plano. Nova e ordem nem, ninguém, mundial. né? Isso é um plano, né? É Nova a ordem nova ordem. mundial para matar palestino. Né? Então, Então, Israel despreza as ordens da ONU. Os Estados Unidos, quando diz que invadiu o Iraque, a Canadá, Inglaterra, França, Canadá disseram que não, e o Bush Júnior disse não vai ser uma decisão da ONU que vai me impedir de guerrear o Iraque, de submeter o Iraque. o Então, direito para que seja internacional é bonitinho, assim, nas teorias, a ONU, a Unesco, blá blá blá, mas na prática a gente vê que tem países miseráveis, África miserável, aqui a nossas América do Sul também miserável, então o mundo é muito desigual, então não fazem o papel deles. Então direito internacional não existe, é bonito no papel, não tem como obrigar Estados Unidos, Alemanha, Holanda, Suécia a fazer alguma coisa, não estão nem aí. Países eu ricos eles ouvi, estão... mas no caso da Suécia, aí no é caso melhor. da Dinamarca, eu tenho um aluno sueco. É incrível, né? Eu tenho. E aí ele diz que lá realmente é um paraíso, mas o homem não precisa pensar, porque o Estado toma conta dele desde que ele está na barriga da mãe. É um Se a mulher engravida, socialismo bom, é um socialismo que funciona. Né? Lá a igualdade, por cima, a igualdade que nós temos tudo. já vai com a marca do pezinho para o Banco Nacional da Suécia e já recebe um salário mensal de $560 para ela não fazer nada, só cuidar do filho. Essa é a E renda daí pra cidadã. frente, E se ela não quiser ser mãe solteira, deixa numa creche que o Estado educa. Agora, como é que a Suécia chegou a esse estado? Bem, a Suécia, comparado com o Brasil, é o estado Sergipe, né? É pequeno, muito mas é bem administrado, né? Aqui no Brasil é pequeno e mal administrado. Vê os municípios, o prefeito, não sabe nada, nada. Vereador não sabe nada, é tudo assim, caiu de paraquedas o vereador, né? Então, assim, é bem complicado o Brasil, os países pra cá. Corrupção, lá na Suécia o político não ganha nada, né? Ganha com um salário mínimo. Eu tenho que pagar meu hotel, eu ando de bicicleta, eu pego o metrô para ir trabalhar. Esse é o sueco, né? Na política. Aqui no Brasil tem carro particular, vale gravata de 10 mil reais, vale não sei o que de 10 mil reais, casa particular, é amante, vira um rei, né? Vira a monarquia. Acabou no Brasil para dar aos pequenos monarcas, os corruptos, os senadores, deputado, prefeito, governador. Eu tenho a tese feita por um advogado da Universidade Gama Filho, né? Os bacharéis do século XX, a elite dos bacharéis do século XX, que mostra a fundação da Faculdade de Direito de São Paulo, mostrando que um certo alemão, né, vindo da Alemanha Illuminati, foi quem fundou a Faculdade de São Paulo. E por que fundou em São Paulo? Porque o imperador estava no Rio de Janeiro, no Campo de Santana. E ele tinha que fazer os planos dele, da proclamação da República, lá em São Paulo, longe das vistas do imperador. Quer dizer, a República já nasceu corrupta. Isso, os Illuminati, é verdade. Cooptados. Os alunos pobres eram cooptados, eram dados bolsa de estudos para eles se candidatarem a senadores, a deputados e assim obedecerem ao poder central. Por isso eu não gosto muito da maçonaria obediêncial. Esses Illuminati é que nem lá nos Estados Unidos a
a School, né? A School lá da fraternidade Yale, lá que tem os Bush, eles só obedecem, eles têm guerra escrito na parede, eles têm que obedecer, fazer guerra, eles têm que obedecer os chefes. É que é tudo armado e tudo manipulado, né? A Universidade de São Paulo e a de Recife. No Brasil tem mais uma terceira que tinha esse tipo de fraternidades, que existe até hoje algumas. Mas eu não conheço, assim, eu queria até descobrir. Eu escrevi no meu livro chamado Sociedades Secretas Desconhecidas, que tem essas fraternidades muito nos Estados Unidos, aqui no Brasil são menos, mas imitaram a Alemanha. Tudo veio dos Illuminati de lá, é tudo cópia da Baviera, né? Illuminati original. E assim, eles conhecem toda a vida toda. Você faz uma coisa errada, Marlanf, eles já te falam, ó, vamos falar das tuas mentiras lá, daí você vai cumprir as nossas ordens, né? Então, assim, essas ameaças, né? Então É impressionante você ler o livro de Jack Bernstein, História de um judeu americano na Israel racista comunista, onde ele diz que os judeus que entregaram os semitas a Hitler eram judeus askenazes, que por serem judeus também sabiam onde eles estavam. Onde a história secreta. Diz que tem muito judeu que estava trabalhando por Hitler, tem judeu que estava general lá no exército nazista. Não era por ser judeu, era por ser outra classe inferior. Né? Para mim não tem como provar, mas o processo de Nuremberg foi uma queima de arquivos. É um tema bem complicado, assim, sabe? É uma história não, ele exagera assim, mas ele acho que faz uma boa lista, né, da obediêncial às nossas lojas e algumas no Brasil, que na época era muito mais político e muito mais direto, assim, né? Coisa era escrachada mesmo, né? Então... O gabinete Rio Branco era quem governava o Brasil, porque Dom Pedro II se dava ao luxo de sair para passear para o estrangeiro, para ver os inventores e as coisas bonitas lá fora, deixando aqui tudo no gabinete Rio Branco. Ele era um filósofo, é cientista, o Dom Pedro II, então ele tinha que fazer sobrinho de Marco Aurélio, o título que ele recebeu, sobrinho de Marco Aurélio. Então, nós estamos assim, infelizmente. Né? Eu me reservo o direito de considerar a Bíblia aquilo que David Rosenberg e Harold Bloom dizem. Um livro que era para ser um épico, inicialmente. Salomão mandou fazer um épico e enaltecendo o seu pai Davi e, logicamente, ele tabela o Deus que o protegia, que era Javé. E mais termina aqui, alteração após alteração, foram transformando ele num livro religioso. Esdras, Josias, esse povo transformou em bem religioso, em monoteístas, que não eram monoteístas, eles inventaram isso depois. Moisés, então, mais ainda, né? Porque Eduard Klaas diz que até o século VI o judeu tinha o direito de escolher o Deus que queria. Havia um panteão de deuses, ele só não podia ser ateu, que era impiedade, crime de impiedade. Mas do século VI ao século IV, Esdras obrigou a todo mundo a adorar Javé. E quem não adorasse Javé, então era morto a pedrada. Hoje a arqueologia vai provar, vai achar estatuazinha, vai achar árvore sagrada, vai achar a esposa de Deus, e os judeus no meio, né? Então vai provar isso, a arqueologia está provando já. Então a gente vê que isso aí não tem como esconder, né? Você pode esconder aqui no livro, é um livro bonito, a Bíblia e tal, mas foi bem manipulado, né? Então... E foi tirado muita coisa. Eles aumentam tudo, por exemplo, que nem eu falei, dilúvio, era uma cabana, era um negócio que boiou na primeira chuva. Uma cabana boiou. Aí depois aumentaram o navio de mais de 100 metros, é o Titanic agora, a Arca de Noé. Então eles aumentam, por isso que é epopeia, é uma epopeia. Há 80 narrativas de dilúvio catalogadas no mundo inteiro. O épico de Gilgamesh é o melhor, né? Acho que assim, mais talvez é antigo e tal. E me parece, por um livro que eu escrevi chamado Cabala, As Origens da Cabala, eu tenho ele, na verdade, os sumérios que moravam no Laos, Camboja, lá pertinho da Lemúria, presenciaram o afundamento da Lemúria. Foi um cataclismo, eles retiravam a energia deles do fundo do mar, houve um desequilíbrio no sistema e então houve um cataclismo. Esse cataclismo, os sumérios presenciaram, fugiram das margens do Pacífico para o interior, indo parar na Mesopotâmia. E aí escreveram a história do dilúvio de uma maneira que nós, quer dizer, Zilsuda, Utnapishtim, Atrahasis e termina em Noé. Quer dizer, era o best-seller da época, todo mundo lia. Cada civilização
tinha um herói. Claro que Não tinha. importava qual foi o herói, mas a história é mais ou menos a mesma. E se tornou best-seller. Finalmente eu consegui fazer um trabalho, já que o nome Elohim aparece em um pedaço do dilúvio, né, na Bíblia, e Javé aparece em outra. Eu separei as duas versões, como seria no original, Mas a versão Javé é e a versão separado. Eloísta. É separado, é bem diferente. Até Bem separado. os padres concordam. Os padres que têm a tradição do Eloísta e a tradição javista. Exegeta da Você vê Bíblia. que repetidas, evidentemente repetidas, Né? na narrativa do dilúvio. Então, assim, você vai me perdoar, mas eu prefiro manter a tradição sumério-acádica caldaica, que é onde vai se encontrar o primeiro templo monoteísta na Babilônia, essa tradição que Eduardo Churré chama a tradição dos patriarcas monoteístas do deserto, que Abraão, apesar de ser um sábio, porque Ninurta disputava com Enki quem era o maior sábio, já que Enki era considerado o deus da magia e da sabedoria, e a cidade de Ur dos Caldeus era dedicada a Essa é aprovada por arqueologia e tudo, né? Bem mais palpável mesmo, né? né? Palpável, Era essa é Pentápolis. aprovado. Porque a Bíblia inventou muita coisa, adaptou de outros povos, pegou lendas, pegou histórias, guerras que eles nunca ganharam, aí inventaram que tinha um número de soldados maior, outra inimigo tem menos, né? É um milagre que nós ganhamos a guerra, né? Tá A cheio, nossa né? diferença é que você preenche essas lacunas com certos relatos da gnose, É, enquanto eu prefiro seguir a tradição patriarcal, tentando encaixar assim aquilo que essa tradição nos oferece, com um critério que eu chamei de gnoseologia, e você falou o termo é jurídico. Eu fui pesquisar depois é que você Miguel falou. Real, ontognossiologia. Exatamente. Então, Já achei legal. se aplica mais ao direito, É direito, o seu termo, né? Mas a gnosiologia é mais exigente do que a gnose, né? porque logos, logia, a palavra, né, usada no seu termo original de logos, tem que ser verdadeira, e aí eu faço um esforço para encontrar a verdade por trás dessa tortuosidade que Data chama de cirurgias bíblicas, mas ele expõe com toda clareza como é que João Batista, depois do nascimento na montanha da Judéia, Lucas diz em 1:80 que ele foi para o deserto. Sozinho? Não. Ele era essênio. E Data Sim. diz exatamente assim. Aí está a prova de que ele era essênio. Sim, várias Aí coisas. eu, É um grande iniciado, né? Um grande iniciado. um E grande assim, iniciado. Aí eu vou iniciador também, porque daí Jesus, né? Você pega, do Apocalipse, vamos pegar outro João lá, o João. É um iniciador. O que é o Apocalipse? É um relato de iniciação do João Batista. Então, assim, todos esses são relatos místicos, simbólicos, analógicos, falam do mundo espiritual, falam do mundo além da vida, falam da situação nossa, da nossa constituição oculta, né? Vamos dizer, um microcosmo que é o nosso corpo. Isso está tudo relatado na Bíblia, né? Só quem vai saber ver isso? Uma Me leitura um pouco mais... escandaliza saber que Moisés mandou fazer todos os objetos do tabernáculo em ouro. Para que tanto ouro? Não precisa. E se nós temos a declaração explícita de que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, como é que vai se conciliar isso? É É, inconciliável. Vocês temos de uma palestra, a mulher falava do templo, né? Ela falava que foi um pecado, porque o templo era uma cabana, um tabernáculo, era simples. Daí eles começaram a inventar esse templo grande e fizeram pecar, porque eles tinham escravos. O judeu tinha escravo para construir o templo. Vai. Então, assim, o pecado foi deles também, né? Então depois começou a ser, o templo foi destruído, a gente sabe da história, né? E por quê? Por causa do pecado no templo, né? É escravo, é muito ouro, é guerra com os outros povos, é assassinato de criança. Né? Então muita coisa estranha que está na Bíblia. Os Bastante. levitas, né, de outros povos que vinham servir ao templo, aos sacerdotes. E quando Esdras toma o templo, rouba o templo, né, na verdade o trabalho do Célio Silva diz isso claramente, bem referendado, então fica com o Corban, e a briga de Jesus com os escribas vai ser para retomar o templo. Por isso que ele diz, a minha casa será chamada casa de oração. Ele diz, minha. Oração no lugar do sacrifício. O sacrifício já não, né, também. Então, aí muda bastante. Não, mas por quê? E vós a transformaste em covil de ladrões. É isso aí. Porque o dinheiro do templo, a moeda do templo era a única aceita.
E se você chegasse lá com $60 para comprar um boi, então os cambistas trocavam, davam $40, ficavam com 20, 10 davam para Caifás e 10 ficavam para eles. Então eram corridos ladrões. É o que fazem as igrejas americanas hoje. Você tem dízimo, você tem oferta, você tem doação e você não tem mais dinheiro nenhum, você dá tudo para o pastor. Né? Então é a mesma coisa. Aí me causa uma estranheza enorme quando eu sei que David Rockefeller, né, era o oculto presidente da Igreja Batista Americana. E só na vida dele ele fundou 80 igrejas batistas. E a Igreja Batista tem um sistema de saúde único que é, vamos dizer assim, o melhor dos Estados Unidos. Então, que interesse tem David Rockefeller em criar as igrejas batistas e sustentá-las, se nós sabemos que ele era ateu, porque o Bohemian Grove está aí, mostrando que eles cultuavam cultos babilônios, aqueles deuses antigos, aqueles cultos de mistérios, isso que eles faziam. Né? Então, nós temos, no final das contas, essa pequena diferença. Vamos, então, conciliar. Aprendi com você a ser mais flexível. Que bom, amigo, bom papo aí. A gente pode falar mais, assim, ó, como eu falei, concentrar em um assunto. Um dia falamos do batismo, outro dia falamos de Demiurgo, outro dia falamos de um trecho de um evangelho, outra vez falamos do Gênesis. E assuntos que você já falou, até bom para você que você já tem o material. Eu tenho um livro meu, né, tá até que o conceito Rosa da Cruz do Cosmos, outro livro bom aqui. Esse aqui fala do dilúvio. É bom demais. Max Heindel. Do Heindel. Esse cristianismo esotérico muito bom. Aqui hoje a gente não pegou tanto no cristianismo, como mais para os judeus, né? Mas quando pegar mais o cristianismo em si, vamos pegar aí Max Heindel, vamos pegar São Martin, Martinez Pasquali, Jacob Böhme, muito autor bom, assim, desse esoterismo cristão que também está muito pouco falado e falta muita coisa boa. Né? E acho que a gente pode dar uma divulgada nisso, que a gente já leu muito, você com os livros atrás de você, eu com os meus ali também. Então é muita sabedoria, muito conhecimento que a gente pode passar para os nossos alunos, ouvintes. Aprendi com você, né? A ser mais tolerante com a opinião do outro. Eu sempre fui assim, eu não tenho essa situação, na verdade eu tenho a crítica, isso é natural em mim, assim, mas eu não sou uma crítica destrutiva, eu sou para construir, eu vou para construir uma coisa, né? Não para destruir. Não quero destruir o conhecimento das pessoas, quero construir, reconstruir, melhorar, né? Você reconhecer que o outro sabe tanto quanto eu, né? Eu não sei tudo, eu sou muito simples, assim, com a verdade. Mas um pouco a gente sempre troca de conhecimento e aprende. Os teus vídeos me ensinaram muito, os meus podem ensinar alguma coisa, né? Sempre a gente aprende. Mas aprendi com você uma coisa que na maçonaria é apenas uma palavra: tolerância. E embora tenhamos essa diferença que para vocês, gnósticos, né, a gnose essa construção imensa, belíssima, como eu disse, né, na minha gnosiologia, verdadeiro, bom e belo. Então, primeiro, se é verdadeiro. Então, na verdade, mantenho a Bíblia como sendo o livro base. Aqui, agora nos prendendo ao tema, para não ficar divagando muito. Sim, é isso que eu falei. Tempo, então, mantenho a Bíblia, e aí o que é que eu pretendo fazer? Vou olhando ela e comparando. Então, no mito de Inanna, lá na Suméria, a primeira civilização do mundo, se fala da ressurreição, se fala da água da vida e do pão da vida. Está tudo lá. Então, não posso deixar de ligar isso a Melquisedeque, quando com Abraão, no Vale do Save, consagra o pão e o vinho. E nem posso deixar de ligar isso à ceia de Jesus Cristo, e nem posso deixar de ligar isso ao padre católico, quando hoje o altar consagra o pão e o vinho. É bem interessante, até a importância do ritual, isso até o Max Heindel fala nesse livro, que tem muita importância no ritual. E isso perderam os protestantes. Né? Eles falam, não precisa, para que isso? Né? Para que hóstia, para que ritual, para que cerimônia, para que missa? Né? Tem que ter a missa. Né? Mas, entende por que essa linha para mim é importante? Porque ela é contínua. Ela é contínua. Então, vindo lá da Suméria de Inanna, passando por Melquisedeque, que é Sidique, depois passando por Jesus, depois chegando até a missa católica. Missa gnóstica também, tudo junto, é a mesma coisa, a missa gnóstica tem hóstia, tem, né, mesma situação. Eu tenho uma linearidade, para mim essa linearidade é fundamental, mas aprendi a respeitar aquilo que vocês consideram que é a gnose, que
baseada em textos como o da Baot, e aí eu aceito, e há coisas belíssimas, e há verdades. Hoje, Ah, se eu você tive o pegar prazer o de... Evangelho de Tomé, por exemplo, é lindo, devia estar na Bíblia com certeza. Tomé, para mim, os ensinamentos do Jesus. Jesus nos ensinando, não só a vida de Jesus, mas Jesus dizendo, faça isso, te ensino aquilo, né? Você É deve lindo saber que a demais. primeira Bíblia editada, ela tinha mais de 15 evangelhos apócrifos, É. e que posteriormente foram retirados. O Enoque também Assim, nunca devia ter sido retirado. Um baita livro também. Então, muito livro bom. A gente lê, porque a gente lê separado, né? Mas quem tem a sua Bíblia e só quer ler a Bíblia, fica na Bíblia. até porque ajuda a compreender a cultura, como é que o jovem era educado, né? Por que é que Jesus aos 12 anos foi levado ao templo para Bar Mitzvah. Então, tudo isso É, o os histórico, evangelhos, é, essa parte histórica é boa. Aham. né? Porque a Belém e a Galileia era uma região de pastores, deixa crer que ele exercesse o ofício da carpintaria num povoado de agricultores e de pecuaristas. Ele era um arquiteto, um grande arquiteto do universo, ó. Então, aí Era um seria o técnico, grande. Então, portanto, era um esse técnico, é o, né? Portanto, esse é era o um nosso artífice. Jesus Cristo. Então, é muito Que a maior que a Bíblia irmã. diz que ele era um artífice, mas não que era um carpinteiro, né? Depois a história leva ele a ser carpinteiro, mas aí o que eu aprendi com você é muito importante. Eu gostaria de confessar agora, nesse vídeo, né, que por isso você mudou muito o meu modo de ser. Que bom, Devo a amigo. Eu você aprendo muito também. Eu, ter sido. essa semana eu Ter, acordo, a primeira coisa que eu vejo é um vídeo do Marlanf, né? Então eu ligo o YouTube lá na televisão meu e Deus, então que essa é a honra, rotina. que honra, que honra. E daí divulgo E no meu algo grupo. O grupo nosso lá é o portal Razocruciano, tá quase 2.000 pessoas. Então 2.000 eu já jogo lá no meu grupo. Então a gente divulga, a gente conversa, né? A gente eu percebi que valoriza. você alavancou, né? Eu nunca tinha tido um vídeo antes com 100 visualizações. O meu último vídeo, o nome de Jesus, teve 100 visualizações. E O vai máximo era aumentar. 30. Vai aumentar, se Deus quiser, a gente consegue aí aumentar bastante. E daí a gente vai também trabalhar num livro, Marlon Futuro. A gente ajuda numa publicação, faz um trabalho aí online, daí o amigo nem controla, ganha automático. Acho que é mais fácil, né? Acho que a gente escreve, lê tanto. Eu acho que quem lê muito acaba escrevendo em algum momento. Então um livrinho tem que lançar em alguma hora e a gente ajuda. Então admiro aquele homem chamado Mariano Soltis, que faz aquilo que está na bandeira, liberdade, igualdade e fraternidade, e que não é praticada pela maçonaria em geral. Por isso eu me filiei à Federação de Lojas de Soberana da França, porque eles não são livres, não são iguais e muito menos são fraternos. E em você, eu encontrei um homem livre, encontrei um homem que me considera igual a você, apesar da nossa diferença de De status, idade, é. Uhum. e encontrei um irmão, aquele que me trata de fato com sentimento de fraternidade. Eu te admiro muito. Que bom, amigo. Eu falo igualmente. Fico muito feliz, né? A gente trabalha junto, porque assim, na verdade é essa união de almas, né? A gente tem um trabalho. Eu acho que a gente é reencarnação de alguma coisa, a gente está trabalhando de volta. Então a gente está sempre trabalhando por essa espiritualidade, pela Mesmo Bíblia, pela discordando, como diz justiça, pela Nelson sabedoria. Rodrigues, toda unanimidade é burra. É, Então, divergir com... Né, eu porque acho da que é uma discussão nasce dialética. A gente gosta de filosofia, tem que ter dialética, senão não tem filosofia, né? Então a gente vai aí, falar. Descartes dizia que preferia os céticos, porque é o ceticismo que movia É. a vontade dele de descobrir a verdade. Não, você lê Foi diálogos um de cético, Platão. É alguém que não sabe que vai saber. Alguém conta uma história, outro olha, conta uma história a diferente, obra né? mais conhecida de Descartes, que é Le Discours sur la méthode, Discurso do Método, não preciso traduzir para vocês falam francês. Então, foi um cético que perguntou a ele, você tem certeza que não está sonhando agora? E com isso ele começou a pensar, estou ou não estou? Qual é a realidade? É o sonho ou esse momento? É o E com cogito, isso ele terminou um tratado, e esse tratado terminou, infelizmente, ele desconstruiu tudo, zerou, e aí percebeu o seguinte, né? O último ponto a que ele chegou, né? Não existe mais nada, eu abstraí, destruí toda a matéria do universo, mas não
consigo destruir uma coisa, a dúvida que está no meu pensamento. É. Mas aí ele fez uma ilação errada, que na época Eliphas Levi disse: penso, logo existo. Não, penso, logo o pensamento existe. Se ele tinha destruído o corpo, foi por onde ele começou, desconstruiu o corpo, desconstruiu a casa, desconstruiu o bairro, e assim saiu desconstruindo de parte em parte em parte, para ver se restava alguma coisa. Então, como é que de repente ele diz: penso, logo existo? Ao dizer existo, ele liga o pensamento ao corpo. Mas falta algo aí. Ele não tem meios de ligar o pensamento ao corpo, já que ele desligou o corpo, ele destruiu o corpo, destruiu a matéria. Então, o certo seria, como disse na época Eliphas Levi, penso, logo o pensamento existe. Não poderia passar daí. Então, ele cometeu um erro de epistemologia. Era o tempo dele, né? Era o Grande tempo que época. estavam descobrindo os mecanismos, máquinas, circulação sanguínea. Na verdade, Descartes aproveitou esse momento e criou uma filosofia que estava até é o tempo dele, né? Não adianta a gente querer conjugar com esse tempo de hoje. Hoje a gente vai ver diferente, vai criticar o Descartes, mas o tempo dele era isso. Era a ciência surgindo, era o telescópio, era. Então ele tinha que fazer um pensamento mais matemático, geométrico, né? Então, que era a moda da época, né? Então, assim como o Francis Mas será Bacon que não também. seria, Mariano, me permita, mas será que não seria, ele não perceberia a falta de lógica de ter começado por desconstruir a matéria pelo próprio corpo e, no final, dizer que o pensamento é o corpo? É o contrário, é. Ele não tinha como fazer. Ele inverteu, é outra coisa. Não tinha como fazer Eu sou, né? Eu sou o existo também, né? Se ele tivesse essa consciência do eu sou, que existe, era diferente, né? Então, o conceito do eu sou tinha tudo para dizer, o pensamento é. Isso sim, seria que nem Parmênides, que nem grandes filósofos da história já tinham chegado nessa conclusão, né? De outra forma. Né? O próprio Platão então, também chegou a isso, né? Então são é interessante. Mas então, veja um filme é italiano, Cartesius, não sei se viu esse filme. Lá mostra o Descartes toda hora rezando. Então o Descartes era super religioso. Então não sei assim, se ele é tudo isso que pintam do Descartes. Mosteiro São Bento, eu sou através do meu tutor, que fez uma promessa a Nossa Senhora antes de fazer essa investigação para não chegar ao ateísmo. Sabia? Ele fez uma promessa a Nossa Senhora que protegesse ele naquela dúvida metódica para que ele não chegasse ao ateísmo, mas ele ia fazer aquela aventura, ele ia ver aquela aventura. Então, meu irmão, não, continuo considerando, não sei se você concorda, filosofia ancila teologia. A filosofia é a serva da teologia. Então, a teologia é, na verdade, a revelação. E a revelação é o eu sou que se mostra. E aí sim, é a resposta final. É a resposta final. A escolástica, universalia sunt realia. Os universais são reais, quer dizer, as ideias de Platão, que são chamadas arquétipos por Jung, são os universais, são os arquétipos, pré-existem, pré-existem. E aí, meu irmão, então nós estamos então nesse diálogo. É. Então, kol bakol, como dizem os judeus, tudo está em tudo. Então, aprendi a respeitar a gnose, né, dos grupos do Gider e outros, embora sejamos diferentes. Embora sigamos linhas diferentes, isso não significa que sejamos adversários. Apenas não caminhamos na mesma direção. Mas isso é bom, porque parece que todos os caminhos levam a Deus. E a avó citava isso. E a avó citava isso com frequência. Todos os caminhos levam a Deus. E eu tive o privilégio de ver uma tese de uma sobrinha minha, sobrinha neta,
sobre química, onde ela mostrava um filamento de aço e o conteúdo da tese era: se você misturar areia e água, não dá nada. Se você misturar cimento e areia, não dá nada. Mas se você misturar cimento, areia e água, dá concreto. O que significa que eles são programados para reagirem. Logo, há um programador. Então, o universo obedece a uma força inteligente que programa tudo. Eu achei fantástica a relação dela. Pela química ela chegar a isso, Mariano, pela química ela chegar a isso, há um programador, porque a química prova que a reação só existe se os componentes que estão programados para reagir forem colocados. É engenheira de produção até, e agora é professora. Então eu fico maravilhado com a química porque a gente pega a alquimia, muita coisa que deu o começo dos químicos, né? Essa alquimia é uma grande luz, é uma grande trabalho espiritual, e parece que eles perderam um pouco isso. Um dia pode ser que volte essa alquimia, né? Tomara. Mas é interessante. Então talvez ela teve uma intuição nessa visão da alquimia, a visão que Deus está lá nos elementos. Eu fiz as incursões, mas pela alquimia espiritual, não espiritual. Não tem a menor ideia. Espiritual, né? E principalmente espiritual. Ouro, por quê? O que pode ser? Transformando chumbo em ouro, você acredita realmente que sim? Eu não. Na verdade, eu acho que é espiritual e assim, é nossa alma, nosso corpo e espírito. É mercúrio, enxofre e sal. Pronto. Né? Então, isso que a gente trabalha. Nós somos grandes alquimistas na vida. Inteligência, vontade e memória. Então, isso. São tríades, são trindades. Né? Então, são a trindade da alquimia. Sal é o corpo, né? Enxofre é a inteligência e mercúrio é a vontade. E o que é a pedra filosofal? Memória é trabalhar esses 3 ingredientes até transmutá-los, levando-os à máxima das suas potencialidades, até que você se torne aquilo que você foi projetado para ser. Que é o que? É o ouro que é Cristo. Não existe ouro maior que Nosso Senhor. Né? Então o Salvador é nosso ouro. Né? Eu quero ouro aqui para comprar. Vou comprar um navio, vou comprar uma mansão. Né? Isso não é o mais valioso. O mais valioso é Cristo. Então acho que eles chegariam nisso, né? Só que ninguém coloca isso como a pedra filosofal. A pedra que os arquitetos rejeitaram, a pedra filosofal, né? A pedrinha, né? Então, exatamente. Eu acho que talvez a alquimia tenha esse sentido aí que ninguém percebe quase, que é o Cristo. Através de várias linguagens, foi isso que eu percebi contigo, aprendi contigo. As linguagens são diferentes, o método é diferente, mas acontece que todos buscam a verdade, cada qual através do seu caminho. E eu aprendi a respeitar isso. Eu que era proselitista, que achava que devia convencer todo mundo que eu estava certo, de repente Mariano Soltes diz que não é esse o caminho. A gente aprende também. Eu também não tenho essa situação aí de... É um pouco do ego, né? Nosso ego fala muito alto quando estuda muito. A gente tem esse perfil, esse temperamento nervoso, né? Eu também tenho isso. Estudava. Então a gente quer ser o meu dono do mundo. A gente sabe que não é assim, né? Existem várias verdades, existem várias práticas, existem pessoas que chegam ao mesmo caminho que nós por outros meios, né? Por exemplo, pelo trabalho, pela família, pela educação normal, né? Pela uma intuição, pela fé, né? Uma história que me impressionou muito. Se chama Bonzi, o Silencioso. Não lembro o nome agora do autor, mas é muito conhecido. Um homem vagava pela praia à procura da pedra filosofal. A cada momento que ele encontrava uma pedra, tocava na fivela de metal do seu cinto, olhava, não tinha transformado em ouro, jogava fora. E assim ele automatizou o processo. Até que em determinado momento a criança disse: onde achaste esse cinto de ouro? E ele percebeu que encontrar a pedra filosofal ia jogá-la fora. Porque de tanto automaticamente pegar a pedra, tocar no cinto, pegar a pedra, tocar no cinto, jogou fora a pedra filosofal. Achei lindíssimo. Legal, né? Muito boa a história. Que nem se for subir na montanha com a pedra, né? Uma hora vai ter que parar aquela pedra lá em cima. Então eu não sei se ele cai, levanta a pedra de volta, leva a pedra. Sísifo, né? O mito de Sísifo. Então parece meio parecido. Para não encontrar a pedra filosofal e não perceber que a encontramos.
Eu Essa acredito que distração, nós já temos, só que nós não temos consciência disso aí. Se a gente veio numa queda, se a gente já era divino, imagem e semelhança, nós já tivemos pedra filosofal, nós só precisamos reencontrar a pedra filosofal, né? Não é que a gente vai é, encontrar do zero, a gente já tinha ela, né? Então é um reencontro, é um reconquista, é o filho pródigo. Nós éramos o filho rico, agora filhos pródigos, vamos voltar para o nosso tesouro, vamos voltar para o nosso pai divino. E acho que essa é a é, grande parábola aí também, né? Então, acredito na nossa pré-existência terrestre. é. Acredito que sempre existimos na memória de Deus, porque ele não muda. E se nós passássemos a existir, ele mudaria. Então sempre foi assim. E como diz em Matrix, nós viemos aqui para descobrir a explicação do porquê escolhemos o que escolhemos. É que nem os cabalistas Achei dizem lá numa escola, não amarrador. existe nada além dele. Então nós estamos nele, nós vivemos nele, é tudo nele, né? Tudo em Deus. Então esse que a gente tem que chegar um dia, ter essa consciência mística, né? Isso falta, mas um dia todos nós Nele chegamos vivemos nesse ponto. e existimos, diz Paulo de Tarso. É, Nele vivemos e existimos, né? é nesse Então, sentido aí. isso aí, meu irmão. Então, graças a Deus, eu conheci um homem que me mostrou que eu deveria tirar a venda dos olhos. Amém, irmão. Tomara que a gente troque muita coisa, muita sabedoria, e muita informação, e muita informação, principalmente que informação é cósmica, estelar, né? Muita coisa que a gente tem aí, que a gente está trazendo. E eu acho que a gente tem essa, vamos dizer, iluminação, que não é uma coisa assim, fora, eu sou superior a ninguém. Não, iluminação, na verdade, a gente tá com uma antena, nós somos intermediários do divino. Acho que nós trabalhamos por ele. Eu não sou maior que ninguém, na verdade, sou um operário do divino. E acho que é essa visão que a gente tem que ter também. Nós somos pedreiros, pequenos pedreiros, isso em sentido pedreiro mesmo, mais humilde, né? Não aquele pedreiro que está Isso. vestindo ouro, está vestindo, sei lá o que. Sermos eternos aprendizes, como disse o Gonzaguinha. É assim que é. Então esse que é o Então, grande, é a grande sabedoria. Isso falta, né? E muitos colegas, escritores, professores, político nem se fala, mas o pessoal tem um ego grande. Esse ego está trabalhando muito. Então tem que primeiro acabar com o ego, tira esse negócio de ego e vamos dizer que nós somos iguais, nós somos fraternos, vamos amar o os próximo. canteiros, Pronto. os trabalhadores dos canteiros para fazerem as pedras, para depois, então, a partir das pedras, fazerem as construções. É. Eu lembro que eu peguei a síndrome de pânico e eu era muito amado pelos meus alunos. E quando eu fui me despedir dos meus alunos, depois de 15 dias em casa, o médico disse que eu não poderia voltar a trabalhar, eu fui me despedir e um aluno revoltado, porque eu estava dando aulas e simultaneamente preparando eles para o concurso, ele jogou uma pedra, não em mim, no quadro. Era uma atitude de revolta, era uma maneira de manifestar revolta. Eu apanhei a pedra, os outros perplexos diante daquela falta de respeito, e eu disse, vou guardar, porque as mais velhas e resistentes construções do mundo foram feitas em pedra. É verdade. E quem faz isso é uma pessoa que já está com desequilíbrio tão grande que ele já vê o erro na hora, né? Que nem se fosse fazer um ferimento e já não, eu errei, né? Então tem que dar essa consciência, essa oportunidade desse teu aluno melhorar. Deve ter melhorado muito, por sinal, né? Não Então, foi em mim, veja bem, não chegou no em mim. quadro, Eu fiz um ato considerável. É. Né? Era evidente que foi um ato de revolta que ele quis manifestar. Mas eu aproveitei para dar uma lição nele, né? Que não apenas se atiram pedras, se constroem com pedras. E outra coisa, Então, a palavra aluno não é legal, é alumne, é sem luz, né? Então eles são nossos discípulos, porque eles têm luz, né? Eles são mestres também, eles são 3 vezes sábios, né? Então, trimestre, trimegistro, que você gosta muito ali, né? Então é o 3 mestre, 3 vezes sábio, né? E o 3 vezes sábio é um pouco mais sábio do que uma vez sábio. A gente só está trabalhando um pouco mais essa sabedoria, não é que seja maior ou melhor. Na verdade, que você ter 3 pedras e o cara só tem uma pedra, né? O aluno tem uma pedra e você tem 3. Mas ele tem uma pedra também. Então. há uma coisa curiosa a esse respeito. Não há mestre se não houver discípulos, É, aprendizes, mas há aprendizes sem mestres. tem. O aprendiz é mais importante do que o mestre. Se você pensar Sócrates lá no Só Sei Que Nada Sei, ou você, por exemplo, colocar um parto de ideias, né? O método lá do Sócrates. Então, nós fazemos o parto do que eles já sabem. Nossos alunos já sabem muita coisa. A gente só está dando vamos esforçar, vamos exercitar eles para eles aprenderem por si mesmos. Então, o professor acho que tem mais esse papel aí.
Não de ensinar, mas de É, dizer, não, você vai tirar de você mesmo a sabedoria. Que você já tem. Só que eles não enxergam isso, é mais uma consciência deles que a gente está despertando do que ensinar uma coisa nossa, né? Então, é o véu, né? O é o cérebro grande véu de véu. Ísis, né? É Porque o véu de Ísis. eles são divinos, nós somos divinos, somos iguais, né? Nós somos, vamos dizer, ferramentas do divino, causa segura. É, é isso. É. É, deixa eu agora fazer uma confissão a você. É muito pessoal. Fiquei um pouco decepcionado porque eu achei que a campanha do aluno traria doações, mas só tive duas. Um aluno que doou 20, mas sem as pontas, mesmo com os pontos e os traços, sem os pontos e os traços, só o números, só os números. Sim, mas a minha vizinha mandou pelo meu CPF, mas sem pontos e traços, só números, só dígitos. Não sei, eu pensei que poderia ser mais facilmente, mas achei que haveria maior captação. Mas, de qualquer maneira, é, é, só acho estranho isso que a vizinha transferiu. Ela me pediu um botijão de gás, depois me pagou. Mas quando ela pagou, ela pegou o meu CPF sem pontos e traços e transferiu e entrou. Então, tá bom. De qualquer maneira, eu tenho o meu Correelete. O meu neto é o meu instrutor de isso. Eu não sei, por exemplo, nunca fiz uma live. Aí eu tenho até um certo receio. Como será a nossa live? O que eu tenho que fazer? Deixo ao seu critério, porque eu sou analfabete. Tá? Então, meu irmão, acho que então já tomei muito o seu tempo, mas foi muito. Achei lindo. A tua resenha foi.
Mas o melhor foi a resenha, que nenhum crítico deu a resenha. Não deu tão bem quanto você deu, né? Acho que ela fala muito do exterior. Ela pega livros que falam muito da política exterior, do que está acontecendo lá fora, e não fala de nada do que está acontecendo aqui. Ah, é? Pois é. Então, muito. Vamos, vamos. Eu vou tentar, então, fazer. Tá. Eu vou pegar, então, outra conta, uma conta virtual, e vou pegar outro. E aí, de repente, é um engraçado. Um deu 20 e outro deu 2,50. Olha só. Então, muito obrigado. Eu sou muito combativo, eu tenho que ter um pouco de cuidado. Meu temperamento é muito combativo. É natural, é natureza. Mas eu vou tentar ser mais moderado. E com você tenho aprendido muito, né, a trabalhar a pedra bruta. Então, veja o que eu digo. Existe o aprendiz sem mestre, mas não existe o mestre sem o aprendiz. Então, o aprendiz é mais importante do que o mestre, porque ele pode aprender só. Sim, Platão dizia: há na minha sala Aristóteles e os outros alunos. É. Encontrei uma filosofia, queria lhe dizer nas últimas palavras isso. Encontrei uma filosofia chamada filosofia analítica, que posso mandar um material para você, descoberta por Bertrand Russell e um grupo de Viena, né, que fez uma fantástica união entre a lógica aristotélica e a análise lógica. Como eu sou professor de português, a sintaxe, a análise lógica, para mim já era brincadeira de criança. E a lógica aristotélica era muito conhecida. Juntar as duas foi fácil. E aí, meu irmão, escapar desse exame é difícil. A filosofia analítica passou em revista a maior parte dos grandes filósofos do que eles chamam de filosofia continental foi reprovada. Nenhum deles passou. Todo foi. Então, tá certo. Então, então, ficamos aqui. Fica a minha gratidão por você ter aparecido na minha vida. Você alavancou o meu canal de uma maneira notável.
isso aí. Então, não dão nem o e-mail para a gente escrever. É. Então, meu irmão, então, além de alavancar o meu canal, você alavancou a minha tolerância. Hoje, eu tolero a opinião do outro, eu respeito o outro. Eu aprendi que o outro tem direito de crer naquilo que ele acha devido a ele crer. Isso. Mas eu não aprendi com o Walter, aprendi com você. Me despeço agradecendo muito e, e essa oportunidade desse meu encontro contigo. Muito obrigado e muito obrigado por você ter existir e ter aparecido no meu caminho. Não foi à toa, porque não há coincidências. Meu irmão foi, ele fez a ponte, foi, ele fez a ponte. Então, nós podemos chamá-lo de pontífice, pontifex, aquele que fez a ponte. Então, aquele que nós chamamos de Exu, toda honra e toda glória. Ele está em nós. Então,